7h25, hora da gente falar sobre direito com o professor e advogado Paulo Vitor Soto, que é especialista em direito previdenciário e também trabalhista, mas que hoje veio aqui falar sobre um assunto muito extremo, vamos dizer assim, que é a agressão no ambiente de trabalho, né, Paulo? Boa noite para você, seja bem-vindo ao Jornal da Correio. Boa noite, Linda. Boa noite, telespectador. Bom, você saiu de casa, talvez deva se lembrar que recentemente um caso aconteceu no time do Flamengo. O preparador físico agrediu o jogador Pedro com um soco. Numa outra oportunidade, 2 jogadores também chegaram àquelas chamadas vias de fato, né? E aí eu te pergunto, Paulo, para começar aqui a nossa conversa, como o empregado sendo agredido por alguém acima dele na hierarquia, o que é que acontece? Quais são as consequências dessas atitudes dentro da empresa? Enfim, quais são os direitos desse empregado que acaba sendo agredido dessa forma? Boa noite, Linda, mais uma vez. Linda, de fato, esse assunto, como você diz, é extremo, né? São situações que a gente não deseja que aconteçam, mas que, vez por outra, elas são até de forma recorrente no ambiente de trabalho. Mas, deixo de forma muito clara e objetiva, não é possível que qualquer superior hierárquico, qualquer empregador, se utilize da sua posição de superioridade neste aspecto para que possa vir a transferir e agredir empregados, subordinados ou quaisquer pessoas no ambiente de trabalho. Esse tipo de situação configura um caso de rescisão indireta do contrato de trabalho, que é exatamente quando ocorre a falta grave, só que ao invés, nesse caso, ser do empregado, é do empregador. E uma rescisão indireta do contrato de trabalho tem como consequência principal exatamente uma rescisão como se fosse sem justa causa. Eventualmente, acontecendo isso, o empregado pode judicializar, pode ajuizar uma ação e conseguir, de fato, a rescisão do contrato de trabalho por culpa exclusiva do empregador. E no caso da agressão ser praticada pelo próprio empregador ou por um representante do empregador, também é passível de punição, vamos dizer assim? Essa pergunta é muito interessante porque nem sempre o empregador, o dono da empresa, está dentro do ambiente de trabalho, necessariamente. Ele pode ter os seus prepostos, eventualmente um gerente, um supervisor. E nesse caso, qualquer um que venha praticar uma agressão contra subordinados, empregados em geral, ele representa, entre aspas, o empregador. Se o empregador é efetivamente dono da empresa, o proprietário, não concorda com aquelas circunstâncias, para evitar que uma rescisão indireta seja viabilizada pelo empregado, ele tem que tomar providência em relação ao agressor. Neste caso, teria que tomar providência de demitir por justa causa aquela pessoa que agrediu. No caso, o preposto, o gerente, um supervisor. Se ele não faz, se ele torna-se conivente com essa situação, é como se ele chancelasse, ele concordasse com a conduta. E nesse caso, a rescisão indireta do contrato de trabalho pode ocorrer. E quando há trocas de agressões e de colaboradores do mesmo nível hierárquico, o que é que pode acontecer? Como o empregador pode se comportar numa situação como essa? Linda, nessas situações, o que a gente sempre recomenda é parcimônia, o controle da situação como um todo e a investigação dos fatos. Se ambos os empregados deram causa àquelas circunstâncias, o ambiente de trabalho ele não pode se exacerbar, ele não pode haver agressões, sejam verbais, sejam físicas. E nesse caso, o empregador pode punir ambos os empregados. A punição, quando a gente fala, nós tratamos já aqui na coluna outras vezes, podem ser advertências, suspensões, mas no caso de uma agressão física, é motivo previsto no artigo 482 como sendo passível de punição por justa causa direta. Então, se eventualmente isso acontecer no ambiente de trabalho, em que ambos os colegas se agridem, pode acontecer a justa causa de ambos. Se eventualmente se constatar que um iniciou uma confusão ou agressão, um deles pode ser punido de forma mais severa e outro de maneira menos severa. Mas isso tem que ser analisado no caso concreto, situação a situação. Essas punições só cabem às agressões físicas com relação às agressões verbais, por exemplo? Quais são as punições? Enfim, o que é que pode ser aplicado nesse caso? Do mesmo modo que as agressões físicas, as agressões verbais também são passíveis de punição, Linda. Nessas circunstâncias, qualquer tipo de agressão que venha diminuir o empregado, que venha, de fato, macular a sua imagem ou colocá-lo em situação de constrangimento junto a colegas de trabalho e, eventualmente, clientes como um todo, pessoas no ambiente da empresa, isso pode ser passível de punição. E diga-se de passagem,
Essas circunstâncias de agressão e de tratamento no ambiente de trabalho devem ser estendidas não apenas no ambiente com colegas, mas com colegas, com clientes, com superiores. Em todas as circunstâncias, em todos os casos, deve haver um respeito mútuo, urbanidade, para que, de fato, o ambiente de trabalho seja um ambiente saudável. Assédio moral é uma espécie de agressão, Paulo? Assédio moral, Linda, ela é um tipo de agressão, mas não necessariamente é uma agressão direta, como se fosse física ou uma agressão pode ser psicológica. E o assédio moral tem a característica de ser recorrente, reiterada, ou seja, quando o empregador ou algum colega de trabalho insistentemente venha a proferir palavras, situações para diminuir a imagem daquele colaborador que está sendo agredido, entre aspas, no assédio moral. Isso sendo configurado, pode haver sim a responsabilização do empregador e gerar, inclusive, também uma rescisão do contrato de trabalho de maneira indireta, danos morais e outras consequências. Um assunto extremo, como a gente falou, mais importante, que é necessário também trazer essas informações, tanto para o empregador, né, quanto para o empregado que está assistindo aí o Jornal da Correio. Obrigada, viu, Paulo, pela participação mais uma vez. Obrigado a você, né? Obrigado ao espectador mais uma vez. Boa noite e até a próxima.